Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Um diálogo incrível de Bispoeta. Um diálogo incrível, olímpico e macabea. Eis a resposta dela. Como faço para ser possível? É a hora da estrela, da renomada Clarice. Com ela não tem mesmice, todos querem lê-la. Maca veio do Nordeste, sonhando uma vida melhor, encontrar o seu amor, disposta a qualquer teste. Para saber um pouco mais sobre nossa heroína, acerca de sua triste sina, leia, não esquecerá jamais. Bom, hoje eu resolvi brincar um pouco com os nossos heróis, Macabea e Olímpico, da Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Leiam, é muito bom, é um livro pequenino, já presenteei algumas pessoas com o livro e as pessoas que lerem vão ficar muito felizes, porque a Clarice tem um estilo todo próprio de escrita, muito interessante e às vezes um pouco até chocante, mas muito legal, muito bom, aconselho, recomendo. E é uma forma também, além de nós enriquecermos o nosso vocabulário, nós conseguimos também conhecer um pouco de uma escritora contemporânea, uma escritora do nosso tempo. Muito bem, dando prosseguimento às nossas considerações sobre o substantivo, vamos para a nossa nona parte. Continuam com o fechado no plural. Lembram-se que eu disse que esse o pode ser o ou pode ser o. Depende da região e da forma como a pessoa prefere pronunciar. Eu prefiro pronunciar o, mesmo porque aqui está dizendo que é um o fechado. Então tem que ser o mesmo aqui, tá? Continuam com o fechado no plural. Algumas palavras que eu vou citar, quais são elas? Acordo, adorno, almoço. Eu já vou falar no plural, fica melhor. Vou falar no plural. Acordos, adornos, almoços, alvoroços, arrotos, que não é muito bonito, bodas, que algumas pessoas pronunciam bodas, mas pode ser, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bodas, bojos, bolos, bolsos, cachorros, caolhos, cocos, contornos. Aqui eu vacilei um pouco, eu ia dizer contornos, mas na verdade é contornos, mas pode ser contornos também. Esboços, esposos, estorvos, ferrolhos, fofos, forros, gafanhotos, globos, gorros, gostos, gozos, hortos, jorros, logros. Depois, morros, repolhos, rolos, sogros, soldos, sopros. Depois, soros, tocos, toldos, topos, tornos e transtornos. O que eu gostaria de considerar a respeito de todas essas palavras é que muitas delas podem, aqui, como sempre, nós vamos dizer que é uma recomendação gramatical, pronunciar como fechado. Não significa que a pessoa esteja proibida de pronunciar fechado, aberto, como ela preferir. Nós, professores de língua portuguesa e as gramáticas, não somos policiais da língua. Somos apenas compartilhadores do conhecimento. Somos apenas socializadores do conhecimento. Assim como as gramáticas. É claro que algumas regras precisam ser respeitadas por uma questão até de não virar uma bagunça. Porque, olha, vamos pensar de como era antes da existência das gramáticas. Os escribas, que eram as pessoas que faziam as escritas, que passavam para o papel as escritas, escreviam de qualquer modo, escreviam nos rodapés, escreviam na lateral, e era depois um dilema, e sem pontos, não existiam ainda os sinais gráficos, né, os acentos, não existia ponto, não existia traço, então ficava um trabalho um pouco difícil para a pessoa conseguir decifrar essa escrita. Por isso chegou a gramática e organizou esse
esse esboço para que as pessoas possam ler como se estivessem lendo uma partitura. Nós já falamos sobre isso em outros módulos, tudo bem? Mas é só uma recomendação. Muito bem, tem uma observação importante, como no caso dos plurais, em ão, ões, ães, ãos, a inclusão da palavra no grupo dos metafônicos ou não metafônicos apresenta muitas indecisões. Já falamos de metafônicos em outras aulas. O esforço para dirimir dúvidas nesses casos se tem regulado pela origem do timbre da vogal tônica em latim e na forma paralela dos correspondentes em espanhol, onde, como regra, do timbre fechado resulta uma vogal simples e do timbre aberto uma ditongação. Por exemplo, gozo no espanhol, gozo em português, vai formar o plural gozos. Fuego em espanhol, fogo em português, forma fogos. Tanto a etimologia do latim quanto o paralelismo do espanhol nem sempre tem a boa resposta às dúvidas. Não sofrem alterações os nomes próprios e os de família. Eu só vou retomar um pouco aqui para ver essa observação. Tanto a etimologia do latim quanto o paralelismo do espanhol nem sempre tem a boa resposta às dúvidas. Daí essas oscilações de ora pronunciar aberto, ora pronunciar fechado. Não tem problema. Os donos, entre aspas, os donos da língua são os falantes, não são os professores de português e não são as gramáticas. São todos os falantes. Esses são os verdadeiros donos da língua. Então a pessoa às vezes fala, não, eu pronuncio como melhor, como for mais confortável para mim, sem problema nenhum. Sempre guardando a ideia de que a escrita caminha numa direção e a língua falada caminha numa direção diferente, tudo bem? Não sofrem alterações os nomes próprios e os de família. Os Diogos, os Mimosos, os Raposos, os Portos. Tudo bem? Muito embora, quando nós vamos pronunciar esse portos aqui, nós vamos falar portos quando se trata do substantivo, quando se trata do local onde ocorrem as embarcações. Aqui nós estamos tratando de nome próprio. Vamos ver. A questão dos plurais com deslocação do acento tônico. Há palavras que no plural mudam de sílaba tônica. É o caso de caráter, que quando vai para o plural vira caracteres. Olha que interessante. Caráter vira caracteres. Espécimen vira espécimenes. Essa é bastante estranha. A Iride fez uma expressão ali de espanto. E eu também fiquei bastante espantado quando eu li. Espécimen fica especímenes. Júnior fica juniores. Essa já não estranha tanto por causa do futebol. Porque nós já ouvimos essa expressão no futebol. A categoria juniores do futebol. Isso para quem gosta de futebol, logicamente. Agora, Júpiter, prepare-se, Elide. Jupíteres. Essa é difícil mesmo. Lúcifer, Lucíferes. Também, eu acho que a chance de nós pronunciarmos essa palavra vai ser de 0,01%. Sênior vira seniores. Essa já nem tanto, essa já um pouco, já ouvi seniores. O plural sorores é de soror, oxítono, o que se estende a soror. Perceberam a minha diferença de pronúncia? Aqui eu pronunciei como soror, porque não tem acento, e aqui eu pronunciei como soror, porque tem acento. Variações semânticas do significado entre o singular e o plural. Normalmente o plural guarda o mesmo significado do singular. Isto não acontece, porém, em alguns casos, principalmente se se trata de substantivos abstratos em sentidos contextuais. Bem no sentido de o que é bom e bens no sentido de propriedades. São situações diferentes. Féria no sentido de produto do trabalho diário, que é quanto a pessoa recebe.
e férias, que é o período de descanso, que pode variar de 20, 30 dias, 10 dias e assim por diante. Onde não se preza, aqui temos um exemplo retirado do Marquês de Maricá. Onde não se preza a honra, se desprezam as honras. Olha, Marquês de Maricá, sempre Marquês de Maricá. Vai para o Facebook, Elide? Vai. Vai para o Facebook. Em nomes abstratos como injustiças, crueldades, gentilezas, o plural denota atos repetidos, ora, multiplicidade dos mesmos atos, com certa conotação aumentativa. Também em nomes concretos pode o plural acusar mudança de significado. Ferro, no sentido de metal, e ferros, no sentido de algemas. Aqui seria uma linguagem, digamos, uma linguagem não muito usual, quase uma gíria. Então, nestes casos, os nomes que no plural indicam o casal, os pais... na verdade, aqui não é então, não é estão. Passou despercebido, mas nós fazemos a correção agora e lemos de novo. Estão. Vamos ler de novo? Estão, nestes casos, os nomes que no plural indicam o casal. Os pais, que representam o pai e a mãe. Os irmãos, que representam irmã e irmão. Os reis, que representam rei e rainha. Palavras só usadas no plural, que se representa no latim pluralia tantum, eis os principais: ademanes, afazeres, alvíceras, anais, arredores, avós, que representam os antepassados, belas artes, belas letras, confins, endoenças, exéquias, férias, no sentido de repouso, núpcias, trevas, víveres, nomes de naipes, como copas, ouros, espadas e paus. Todas essas palavras que eu acabei de ler só são usadas no plural. Muito bem. Eu coloquei aqui uma palavra que me chamou a atenção pela explicação longa do professor Cláudio Moreno. Ele fez uma pesquisa longa a respeito de Boêmia e Boemia. As duas palavras têm duas formas de se pronunciar, Boêmia e Boemia. Mas nós chegamos à conclusão de que Boêmia é a pessoa que vive na Boemia. Mas pode ser chamado também essa situação de quem vive na Boemia de Boêmia, sem problema nenhum, ou de Boemia. Então é uma daquelas variações. Agora, é preciso prestar muita atenção, porque se nós pronunciarmos com força no E, como Boêmia, nós vamos ter que colocar o acento circunflexo. Muito bem. Se nós pronunciarmos como Boemia, aí já não tem acento. É com força no I, sem acento. Tudo bem? Boemia é uma palavra simples, não carece de explicação. Agora, existem também os cruzamentos vocabulares, que são... são palavras que são criadas a partir de certas situações, umas permanecem e outras acabam se esvaindo com o tempo. É o caso de chafé. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra chafé, já ouviu, Elide? Já, é um café bem fraquinho. Ah, é isso, é um café bem fraquinho. Muito obrigado, Elide, é um chafé. Namorido, essa eu já ouvi, Elide. É um namorado que já está quase sendo chamado de marido. Então eles já convivem juntos, por isso ele é chamado de namorido, que pode ser também uma namorida. Pilantrópicas, essa eu achei muito interessante, porque são entidades filantrópicas, mas que usam a pilantragem. Nossa, então é uma entidade pilantrópica. E tem o ecochato, que é uma pessoa que é ecologicamente correta, mas ela é tão correta que ela acaba se tornando chata, que chamam também de ecoxiita, mas eu prefiro colocar aqui de ecochato.
E tem outras também, muitas outras palavras, que vão surgindo de acordo com a criatividade. Isso aqui eu chamo de criatividade. Nós brasileiros, somos muito criativos quando nós vamos criar novas palavras. Bem, chegamos ao final de mais essa teleaula. Espero que vocês tenham gostado. Continuem se inscrevendo no canal, continuem tocando no sininho, dando seu ok, dando seu positivo e fazendo como a Zanir sempre faz, sempre coloca suas observações, agradece. Eu também agradeço a Zanir pela participação dela. E não se esqueçam, eu estou também no Google. Para me localizar no Google é muito fácil, é só colocar Bispoeta tudo junto e com facilidade vocês verificarão todas as redes sociais de que eu participo, ok? Ficamos por aqui hoje, muito obrigado, tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.